Oi gente, eu voltei pro desafio das leituras desse mês. Eu sei que eu tô atrasada por eu ter postado essa resenha em outubro. Eu li o livro durante o mês de outubro, só que enfim, eu acabei me enrolando pra fazer essa resenha, tive problemas com a câmera, tive problemas pra editar, e no fim das contas eu decidi que já que eu tava atrasada mesmo, whatever, fica pra lá mesmo. Enfim, mais uma vez eu acabei modificando a minha lista pro desafio das leituras. Eu tinha planejado ler os 2 últimos livros da série Harry Potter antes de pegar outra coisa pra ler, mas como esse mês tem a estreia do filme, eu resolvi reler A Esperança, que é o último livro da trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, lançado aqui no Brasil pela editora Rocco. Enfim, por causa do filme também, porque eu tava com muita vontade de reler a série, eu acabei passando ele na frente, modificando mais ou menos o que eu pretendia fazer pra esse final de desafio das leituras. Mas depois eu toco nesse assunto, por enquanto vamos à resenha. Eu aviso desde já que se você não leu todos os livros da trilogia Jogos Vorazes, se você não tá esperando pra assistir o filme, se você pretende ler no futuro, não quer spoilers, não assista essa resenha, eu não vou conter nenhuma informação. Eu vou deixar isso bem claro desde agora, tá? Não venham reclamar nos comentários que eu falei demais. Está aqui o meu alerta de spoiler. Bom, A Esperança começa mais ou menos umas 5 semanas depois do final do Massacre Quaternário. A Katniss, pra quem não se lembra, foi resgatada da arena depois de um plano super complicado pra, enfim, meio que estourar a vigilância da capital em cima da arena. E ela, o BT, e acho que foram só eles que foram resgatados com vida da arena, e seguiram num aerodeslizador roubado pelos rebeldes pro Distrito 13, que até então ela achava que não existia. No começo de A Esperança a gente fica sabendo que durante as últimas ações da Katniss na arena, em retaliação ao que estava acontecendo, a capital bombardeou o Distrito 12 e o Gale conseguiu salvar a família dela, a família dele e mais algumas pessoas, levando-as para fora do distrito e eventualmente encontrando a resistência rebelde e a entrada para o Distrito 13, que é onde está todo mundo agora, mas uma boa parte das pessoas que ela conhecia estão mortas. Para piorar a situação que já tá ruim, o Peeta e a Joanna, que estavam com eles na arena... lembrei, o Finnick também foi resgatado. Enfim, o Peeta e a Joanna não foram resgatados junto com os rebeldes e agora estão em poder da capital. A Katniss não sabe se o Peeta tá vivo, se ele tá sendo torturado, se ele tá sendo usado, se... O que aconteceu com ele ainda é um mistério. E enquanto isso, a Katniss está tentando se adequar à nova vida no Distrito 13, que é completamente diferente do que ela estava acostumada, em partes. O Distrito 13 é uma coisa muito regrada, todas as pessoas têm uma função específica, todo mundo tem uma programação diária, ninguém pode sair da linha, e ela é a primeira a efetivamente sair da linha sem ser punida, porque afinal de contas ela é Katniss Everdeen, então as pessoas não podem simplesmente punir ela por não cumprir a programação prevista. Ela é dada mais ou menos como mentalmente desorientada, que ela usa como desculpa o tempo inteiro. Mas a situação começa a mudar a partir do momento em que ela assiste uma entrevista do Peeta na capital, em que ele clama por um cessar-fogo, obviamente meio que transmitindo aí uma mensagem do presidente Snow. E a partir do momento em que ela descobre que ele está vivo, ela percebe que existe uma chance dele ser resgatado e resolve se lançar nessa missão dos rebeldes para tentar tomar a capital. E com isso ela acaba se tornando o tordo da rebelião, que era justamente o papel que queriam que ela preenchesse desde o início. A partir de então ela vai começar a se meter em invasões rebeldes e ataques a alguns distritos. Enfim, ela vai participar mais ativamente do que ela estava participando, mas ainda não exatamente como ela planejava. Mais pra frente uma missão de resgate é montada e o Peeta é salvo junto com a Joanna Mason, que tinha sido também feita prisioneira da capital, e com a Annie, que é a antiga vitoriosa, que é o amor da vida do Finnick. E, enfim, esses 3 vitoriosos muito abalados são trazidos pro Distrito 13, e aí a merda começa a ficar grande mesmo, porque o Peeta teve boa parte das suas lembranças adulteradas por um processo que é chamado de telesequestro, que é basicamente uma tortura feita com veneno de teleguiadas, e ele acaba tomando a Katniss como um inimigo e fica tentando matar ela o tempo inteiro. E por causa dessa rejeição e dessa nova relação dela com o Peeta, ela percebe que ela não vai conseguir, de certo modo, ter ele de volta, o que era a última esperança dela nessa guerra. Ela acaba
se concentrando num único objetivo, que é chegar até a capital e matar o presidente Snow. Enfim, acontecem muitas e muitas e muitas coisas nesse livro, provavelmente mais do que em todos os outros. Eu li A Esperança em 2011, se não me engano foi o ano quando o livro foi lançado, e eu tinha somente uma vaga lembrança, assim, sobre o livro, eu lembrava de coisas muito específicas, mas principalmente porque eu li os livros muito rápido, eu acabei perdendo um pouco do panorama geral, assim. Eu me foquei muito nas ações e acabei deixando de lado um pouco das entrelinhas. E eu me lembro de quando eu li o livro pela primeira vez, que eu fiquei numa ressaca muito grande, obviamente, quando eu terminei, mas eu não entendia certas coisas a princípio. Eu fui processar todas elas mais tarde, quando eu estava conversando com uma amiga minha a respeito do livro, e entre uma e outra discussão eu fui percebendo quanto a coisa era mais profunda do que eu pensava de início. O principal ponto de A Esperança é que ele é um livro muito político, então se você não presta atenção nos pormenores, você acaba perdendo toda a trama que está ali emaranhada nele. Uma coisa que eu não me lembrava do livro, eu acho que provavelmente eu talvez nem tenha prestado atenção nisso na primeira vez que eu li, é o quanto a guerra é encenada, o quanto a situação em que os rebeldes se encontram, especialmente a situação em que a Katniss se encontra, é parecida com tudo que ela já viveu no passado, com Jogos Vorazes, com Massacre, com representar um papel em nome da capital. Ela agora está representando um papel em nome do Distrito 13, da Presidente Coin, em nome dos rebeldes. E uma boa parte disso é encenação. Tem toda a questão da equipe da Crescida, que é a diretora de filmagem, e dos protopops que eles fazem para passar nos distritos. E, enfim, existe muito uma questão de câmeras o tempo inteiro, de estar sendo vigiado o tempo inteiro, e de fazer coisas em função da câmera, e de fazer coisas em função de servir de um propósito que eles possam usar. Então, ela é usada no livro inteiro, e isso não é nenhuma situação diferente do que ela já viveu até agora. E aos poucos ela vai se dando conta disso, mas já fica claro desde o início que o papel dela nessa guerra não é ser um soldado, estar ativo. O papel dela é ficar ali protegida no cantinho, de vez em quando dando um tiro pra câmera pegar e representando bem o seu papel de líder de revolução, quando na verdade ela não é líder. Ela não tem participação ativa nenhuma, ela não tem nenhuma questão política. Quem tá por trás de todos os planos e, enfim, quem domina de fato a revolução e quem domina de fato todas as peças que fazem parte desse enorme jogo que é a revolução é a Presidente Coin. Que também é uma outra personagem que eu tinha dado pra ela um papel na minha cabeça maior do que ela tem. É uma coisa muito engraçada porque ela é uma personagem tão fundamental pra Esperança, a Esperança do livro, enfim, que eu tinha meio que colocado na minha cabeça que ela tinha uma participação mais ativa no cenário geral do que ela realmente tem. Ela é muito importante, ela tá por trás de tudo, mas em cena mesmo, no livro, ela quase não aparece. Ela aparece em momentos bastante específicos, em outras coisas a gente só ouve o nome dela, ela é citada, a gente ouve falar do que tá acontecendo, mas 90% do que você aprende sobre ela, você aprende nas entrelinhas, você aprende nos pensamentos da Katniss, e nas coisas que as pessoas falam, e nas ações que ela tem nesses poucos momentos em que ela aparece. Ela é uma personagem muito misteriosa, e mesmo no final, depois que tudo acaba, você continua sem saber exatamente quais eram os propósitos dela. No final das contas, a Katniss acaba optando por matar ela, ao invés de matar o Presidente Snow, porque ela se dá conta de que a situação em que ela tá e a situação que está sendo colocada ali é muito semelhante ao que eles têm agora. E foi uma coisa que me surpreendeu enquanto eu relia, porque, enfim, eu tinha toda essa percepção de que ela participava muito mais do que participa. Assim como eu imaginava que o Plutarch participava bem menos do que ele participa. É justamente o contrário, o Plutarch está envolvido o tempo inteiro. Eu me lembrava que ele tinha participação na coisa toda, porque, enfim, ele resgata a Katniss também, então você sabe que ele tem um papel grande dentro desse plano todo. Mas ele é tipo o arquiteto básico de todas as coisas que estão acontecendo. Então tudo que tem a Katniss envolvida parte de um plano dele, em geral. Ele quem materializa a coisa toda. E o mais engraçado, a ironia disso tudo é que ele era um idealizador de jogos. Ele quem idealizava os Jogos Vorazes. E agora ele tá idealizando uma guerra, o que meio que só colabora pra essa minha visão de que, tipo assim, nada mudou realmente. Outra coisa que foi bastante diferente pra mim foi relembrar as mortes, porque
a primeira vez que eu li muito por cima, assim, eu li muito rápido, então eu meio que passava por cima das mortes muito rápido. A morte da Prim eu quase não percebi que ela aconteceu, porque tem toda uma coisa muito sutil, e aí passaram algumas páginas, porque ela demora muito pra, tipo, admitir em voz alta que a Prim está morta. Então quando isso acontece, eu lembro que da primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, quê? Ela morreu? Como assim? E aí eu voltei, tipo, fui procurando a página que ela tinha morrido, porque eu não tinha entendido que ela tinha morrido. E isso é uma coisa que eu gosto muito na Suzanne Collins, e nesse livro se faz mais presente do que nunca, que ela tem uma sutileza. Pra um livro tão violento, você não esperaria isso, mas ela tem um jeito muito sutil de falar sobre as mortes e como elas acontecem, porque já é um livro violento, já é uma série muito sanguinária, enfim, que N coisas acontecem, então não tem a necessidade de ficar focando no visceral da coisa, sabe? Então se você não presta atenção nos acontecimentos mínimos e no modo como tudo é deixado meio que ali, nas entrelinhas, você perde. Então essa releitura foi muito rica. Eu fiz questão, assim, de demorar pra ler. Eu li um pouquinho por dia, pra processar melhor, pra ler melhor, pra pensar melhor no que eu tava lendo. Porque não é um tipo de livro que você pode simplesmente, numa tacada, vai lá ler um dia. Ele não... É um enredo que precisa de mais do que isso. E, enfim, eu acho que é importante você ter esse tempo de leitura pra você poder processar. Agora eu tô curiosa pra saber até que ponto que eles vão adaptar no primeiro filme, porque eles resolveram dividir o livro em duas partes. Eu particularmente não sei se tem tanta necessidade assim, se é mais uma jogada de marketing. Apesar do livro ter bastante conteúdo político, ele tem muitas cenas que poderiam ser meio que emaranhadas umas nas outras. Enfim, provavelmente vou ter que reler outra vez ano que vem, mas por enquanto tô feliz de ter relido o livro e, enfim, foi satisfatório. E agora partiu pra mais sanguinolência nas últimas duas partes de Harry Potter. É isso por hoje. Eu volto mês que vem com a última resenha do Desafio das Leituras, embora eu ache que eu vá prolongar isso pra janeiro pra eu poder fazer as resenhas completas da série Harry Potter pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, se vocês curtem Jogos Vorazes, enfim, vamos discutir aqui nos comentários. Se inscreva no canal pra ficar sempre por dentro das novidades que eu posto por aqui, de todas as colunas. E é isso. Beijos e até a próxima!